Apocalipse. Pode abaixar um pouquinho para não dar microfonia. Apocalipse capítulo 2 é o tema que Jesus tem direcionado para nós nessa noite. Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. Quem achou, diga: eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Quem não achou, diga: eu vou também. Ah, gente, não achar Apocalipse vai ficar desviado. Que vigia. Apocalipse e Gênesis, que é isso? Último livro da Bíblia. Vamos lá, capítulo 2. Deixa eu ler para a gente ganhar tempo. Vai dizer assim: ao anjo da igreja de Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que segura as 7 estrelas na sua mão direita, o que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu conheço as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência e como tu não podes suportar os maus. E tens provado os que dizem ser apóstolos, mas não são, os descobristes e os achastes como mentirosos. Tens suportado e tens tido paciência por causa do meu nome. Trabalhastes e não desfalecestes. Todavia eu tenho algo contra ti, porque deixastes. Diga comigo: deixastes. Diga de novo: deixastes. Tenho contra ti que deixastes o primeiro amor. Lembra-te, portanto, de onde caíste, e arrependa-te e fazes então as primeiras obras. Senão eu virei a ti rapidamente e removerei o teu candelabro do seu lugar, se não te arrependeres. Mas isto tu tens de bom, que tu odeias as obras dos nicolaítas, que eu também odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque aquele que vencer, eu darei de comer da árvore da vida, e está no meio do paraíso do jardim de Deus. Você pode dizer graças a Deus por isso? Levante as tuas mãos ao céu. Uma das tuas mãos eu quero orar mais uma vez por você. Senhor Deus e Pai, em conformidade com aquilo que já foi orado sobre a minha vida pela missionária, eu quero te pedir agora, ó Pai, que o Senhor trabalhe em cada mente, em cada pessoa que entrou por essas portas. Se porventura ainda há alguma obstrução na mente, nos ouvidos, que caia por terra nessa hora, para que tão somente a Tua palavra venha exortar, venha levantar, venha direcionar, venha curar, venha fazer conforme lhe apraz. Fala poderosamente com a tua igreja, tira todo embaraço, todo esfriamento, toda mente turbada, todo coração entristecido, e glorifica o teu nome conforme a tua palavra for sendo pregada. E sendo assim, nós juntos te glorificaremos. E se você concorda comigo, se aceita, glorificando ao nome de Jesus. Preste atenção aqui. Apocalipse é o livro das revelações. Revelações de Jesus Cristo ao seu apóstolo, a saber, o apóstolo João. João está agora encerrado em uma ilha chamada Ilha de Patmos. E dentro dessa ilha, o apóstolo João ele vai receber revelações em 3 períodos de tempo. Revelações para 3 períodos. Revelações para o seu presente, revelações para o futuro da igreja e revelações que remetem também ao passado daquilo que a igreja viveu. Quando nós olhamos ainda no capítulo 1 do livro de Apocalipse, o próprio Jesus, que é o remetente dessa carta, porque João ele só tem o trabalho de escrever aquilo que ele ouve. João não escreve aquilo que ele quer, aquilo que dá na telha, não. Ele está recebendo um direcionamento, ele está recebendo aquilo que era para ser escrito. Jesus é o remetente dessa carta, e agora ele mesmo vai se apresentar. Ele diz para João: ei João, eu sou o Alfa e eu sou o Ômega. Eu sou o princípio, mas também eu sou o fim, ou seja, o primeiro e o último. Jesus continua dizendo: eu sou aquele que era, aquele que é, e aquele que ainda há de vir. Ou seja, aquele que era passado, aquele que é presente, e aquele que ainda há de vir futuro.
Deus fala essas palavras para João, ele finaliza dizendo: o Todo-Poderoso. Você já sentiu a presença do Todo-Poderoso aqui nessa noite? Eu já senti, aleluia. Eu estou ali no meu lugar e já usou alguém para falar comigo. Eu já vi a glória dele na casa. Aleluia, a igreja está mandando glória, ele está mandando fogo. A igreja está mandando glória, ele está descendo o som. O Todo-Poderoso está aqui na casa. Agora entra no capítulo 2 do livro de Apocalipse. Jesus manda João agora escrever 7 cartas. 7 cartas direcionadas a 7 igrejas da Ásia. E quando nós vamos ver aqui, nós vamos ver que essas visões teológicas, trazendo no tempo de hoje, os teólogos da nossa atualidade, há 2 visões teológicas para essas cartas do Apocalipse. A primeira visão teológica é que eles interpretam essas cartas como cartas sendo destinadas para períodos da igreja, períodos de 7 tempos. Encurtando para você entender, alguns teólogos que acreditam que a igreja passou por diferentes períodos e a igreja, a primeira igreja, que é o tema de vocês, que é a igreja de Éfeso, era a simbolização da igreja primitiva como o primeiro período da igreja. Consequentemente, eles acham que o último período que nós estamos vivendo é simbologia à igreja de Laodiceia. Mas há uma segunda visão teológica, e é sobre essa visão que eu quero caminhar com vocês nessa noite, que é a visão em que essas cartas não simbolizam diferentes períodos de tempo para a igreja, não. A visão que eu quero caminhar com vocês nessa noite é que essas cartas simbolizam condições espirituais, independente do período de tempo, condições espirituais que se aplicam à igreja primitiva, à igreja de 70 anos atrás, à igreja de 20 anos atrás, à igreja de hoje, do ano de 2025, e à igreja ainda que se sucederá se Jesus não vier para nos buscar. É mediante a essa visão que eu quero caminhar com vocês. Para cada igreja, Jesus diz uma orientação. Para cada igreja, Jesus agora fala uma aprovação ou uma condenação. Para cada igreja há uma advertência, mas também para cada igreja há uma recompensa. E há um texto, ou uma frase, há um versículo que vai aparecer em todas as 7 cartas, no final de todas as cartas endereçadas às 7 igrejas. E o versículo é: quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito diz às igrejas. A primeira carta que Jesus manda escrever é a carta à igreja de Éfeso. Essa carta é a mesma carta, ou melhor dizendo, essa igreja de Éfeso é a mesma igreja que o apóstolo Paulo escreve a carta aos Efésios. Não é uma igreja diferente, não. É aquela mesma igreja que o apóstolo Paulo escreve. Essa igreja de Efésios, ela foi como eu posso dizer para vocês entenderem, fundada pelo apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele chega na cidade de Éfeso, ele funda aquela igreja, e quando ele começa a pregar, diz que os efésios, eles começam a queimar os seus livros de bruxaria, eles começam a queimar os seus livros de práticas ocultas, e agora aqueles homens começam a se converter. A partir do convertimento, o apóstolo Paulo funda uma igreja ali naquela localidade. Só que ele não pode ficar, ele precisa se ausentar, e ele deixa agora Priscila e Áquila como pastores daquela igreja. Mais à frente, na sua terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo volta. Só que agora ele volta para ficar mais um período de tempo. A Bíblia diz que ele fica por aproximadamente 3 anos ali na igreja de Éfeso, e durante 3 anos ele orienta, durante 3 anos ele discipula, durante 3 anos ele fortalece
Mas logo então ele sai de lá. E quem ele deixa como pastor em Éfeso? Ele deixa Timóteo. Timóteo agora é o pastor de Éfeso. Paulo sai de lá, ele vai para Jerusalém. Em Jerusalém ele é conduzido a Cesareia. E em Cesareia Paulo fica por 2 anos preso. Depois que ele sai de Cesareia, ele vai para Roma. E lá em Roma também ele fica mais 2 anos preso. E a Bíblia diz que agora naquela prisão, naquela cadeia, o apóstolo Paulo vai escrever 4 cartas. Que cartas são essas, missionária Tayana? Essas cartas são denominadas cartas da prisão. Aleluia, o apóstolo Paulo está preso, o apóstolo Paulo está encarcerado, mas a palavra que ele carrega não estava presa. Aleluia, já que eu não posso ir, eu mando carta. Já que eu não posso ir, eu telefono. Já que eu não posso ir, eu mando WhatsApp. Aleluia, porque eu entendo que eu posso até estar impossibilitada no momento, mas aquilo que eu carrego não pode ser paralisado. O apóstolo Paulo está preso e ele vai escrever essas 4 cartas denominadas cartas da prisão. São elas Filemão, Filipenses, Colossenses e Efésios. Ele escreve para aquela igreja. E agora o apóstolo Paulo escrevendo para aquela igreja que ele fundou. Ele vai fazer 3 elogios para aquela igreja. Repita comigo, 3 elogios. O primeiro elogio que o apóstolo Paulo faz é elogiando eles pela sua fidelidade e pelo seu testemunho. Perceba isso. A cidade de Efésios era uma cidade totalmente imersa no paganismo. Eu já expliquei aqui que quando o apóstolo Paulo pregou, eles queimaram seus livros de bruxaria, eles largaram as suas práticas ocultas, eles queimaram seus livros de magia, e agora eles estavam prontos, aleluia, para adorar exclusivamente e inteiramente a Jesus, porque é assim que tem que ser, meu irmão. Não adianta levantar a mão, vir para casa, dizer que aceita, mas continuar com contatinho, com esqueminha, com coisinha, não. É preciso queimar tudo, apagar com tudo. Oh, meu Deus do céu, resetar tudo, porque já que é para vir, vem de inteiro, vem de coração completo. Aleluia, vem, mas vem com a vida deitada, prostrada, derramada sobre o altar do Senhor. É exatamente por isso que Paulo está elogiando, por causa da fidelidade e do testemunho daqueles crentes. Quem olha e vê, diz: olha como eles eram e olha agora como eles são. O apóstolo Paulo elogia isso. Depois o apóstolo Paulo, ele vai elogiar a perseverança e a paciência dos cristãos da igreja de Éfeso. Por quê? Porque a igreja de Éfeso era uma igreja bastante perseguida. E entenda uma coisa, ela era perseguida tanto pelos romanos quanto pelos judeus. Tanto pelos romanos quanto pelos judeus. O que é isso, missionária Tayana? É perseguida por quem é de fora, mas também é perseguida por quem é de dentro. É perseguida por quem está lá fora apontando o dedo, mas também é perseguida por quem deveria estar orando, jejuando, buscando, servindo Deus. Não acha que essa igreja paralisa, não. Eles se posicionam diante das afrontas, diante da perseguição. Lá em Éfeso a oposição era tão grande que o imperador de lá era considerado como um Deus. E quem aceitasse a Cristo e não reverenciasse mais o imperador era como se estivesse colocando a sua cabeça a prêmio. Mas tu acha que eles estavam se importando com isso? Não. Eles entendiam que se viver é bom, mas que se morrer é lucro. E que se for para morrer, que morra, mas não negue. Que morre, mas perseverando. Que morra, mas sabe que o destino é as mansões celestes. O terceiro elogio que o apóstolo Paulo faz àquela igreja é porque eles eram intolerantes ao pecado. E eles tinham zelo pelo Evangelho. Essa igreja era diferente da igreja de Corinto, porque descrito para Corinto, na carta de Corinto, o apóstolo Paulo tem que escrever para puxar a orelha deles. Na igreja de Corinto,
profetas estivessem se introduzindo dentro da igreja, pregando outro evangelho, mostrando outras práticas. E perceba que o apóstolo Paulo exorta eles, porque eles não só pregavam outro evangelho, não, eles não eram falsos mestres porque pregava algo que a Bíblia, que a palavra, o que Jesus mesmo não pregava, não era só por isso, é porque lá na igreja de Corinto eles se apresentavam trazendo carteirinha, dizendo que era aquilo que não era, só porque falava meia dúziazinha de língua estranha, tinha os donzinhos, entregava algumas coisas. A igreja de Corinto abraçava não só esses homens, mas também abraçava os seus ensinamentos. Aí o apóstolo Paulo está escrevendo para Éfeso, dizendo: vocês não, vocês são diferentes. Por quê? Porque vocês colocam os ministros à prova. O que é colocar à prova? Colocar à prova é investigar. Colocar à prova é saber se verdadeiramente é aquilo que se diz ser. E nós nesses tempos não está muito diferente, não. Tem muita gente que chega aqui dizendo ser uma coisa que não é, dizendo que é pastor, dizendo que é missionário, colocando mão na cabeça do outro, transferindo demônio. Presta atenção nisso. Oh, meu Deus do céu, tem gente que chega aqui só porque tem umas visõezinhas, só porque recebeu alguns dons, e tem gente que está abraçando. O apóstolo Paulo está dizendo: coloca a prova, vai ver se é mesmo ou se não é. Oh, meu Deus do céu, ok, eu já vi se tem dom, eu já vi que Deus usa, mas vamos lá, vamos colocar a prova, vamos ver se tem fruto também. Eu já vi que tem dom, mas vamos ver se tem fruto também. Quer saber se alguém é verdadeiramente homem e mulher de Deus? Não é porque dança, não é porque baila, não é porque marcha, não. Quer ver se é homem ou mulher de Deus? Vê se está exercitando a palavra, vê se conhece as escrituras, vê se aplica aquilo que aprende. Porque não adianta falar língua estranha aqui dentro, se lá fora mete a língua na vida do irmão. Não adianta, porque não adianta levantar a mão para dar glória e aleluia aqui dentro, se quando acaba o culto estende a mesma mão que abençoa para puxar o tapete do outro. Não adianta dizer que é pregador, se lá fora o crente é pegador, que nada presta. Não adianta dizer que é mulher de Deus, que é profetiza, se lá fora é perigosa. Está amarrado e repreendido pelo sangue de Jesus. Não adianta aqui dentro se comportar como noiva de Cristo, se lá fora se comporta como amante do capeta. Oh, meu Deus! Que isso, pregadora? Que mensagem esquisita é essa? Tu ainda não viu nada. Oh, glória! Oh, glória! Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite, já que é tempo de voltar ao primeiro amor. Ei, Jesus está nos dando alerta. É tempo de voltar, é tempo de retroceder, é tempo de refazer novamente a rota. É tempo, é tempo, é tempo, é tempo, é tempo. Não é amanhã, não é semana que vem, é hoje. É hoje. Porque senão, olha o que a palavra diz: virei contra ti e removerei o seu castiço. Chega, oh meu Deus do céu. Eu sinto a graça de Deus para dizer isso aqui nessa noite. Chega de dar microfone para quem tem nome, mas não tem presença. Chega de chamar gente que tem nome na mídia, que é famoso para chamar público, mas vai olhar a vida, já está no terceiro ou quarto casamento. Todo mundo já sabe disso, mas passa a mão porque tem nome. Ei, Jesus está dizendo: eu vou ter de volta.
será chamada como casa de oração. Aqui não é casa de show, culto não é dia de entretenimento. Você se veio aqui para passear, tu está no lugar errado. Esse lugar é lugar que Deus te queira, que Deus te move, que Deus te renova, e também Deus desse fogo para consumir pecado. Esse lugar é vida, é lugar santo. O apóstolo Paulo está elogiando aquela igreja e perceba que esses elogios que o apóstolo Paulo faz lá atrás são os mesmos elogios que Jesus faz aqui no Apocalipse. E Jesus elogia o trabalho, Jesus elogia a perseverança, é a mesma coisa, os mesmos elogios. Jesus está se utilizando, Jesus está repetindo novamente. É só você ler o verso 2 e o verso 3 do capítulo 2. Você vai ver que aquilo que Paulo falou são os mesmos elogios que Jesus vai fazer à igreja. Essa igreja de Éfeso era uma igreja modelo. Enquanto ela estava no começo da sua obra, ela tinha trabalho árduo. No começo da sua obra, ela tinha paciência. No começo daquela obra, eles tinham fidelidade a Deus, e não só fidelidade a Deus, mas fidelidade à palavra de Deus. Olha quem eram os pastores dessa igreja. Eu disse, primeiro Priscila e Áquila, referências de casal. Depois o jovem Timóteo, ele é elogiado pelo apóstolo Paulo por causa da sua fé e do seu amor em Cristo. Depois eu disse quem foi pastor? João. João, ele era conhecido como discípulo do amor. As 3 cartas que João escreve é basicamente, estruturalmente, falando sobre amor a Cristo e sobre amor fraternal. O próprio apóstolo Paulo era o fundador e também ficou ali naquela igreja, pastoreando, exortando, disciplinando. Então aquela igreja, no começo dela, era uma igreja modelo. Era uma igreja para todo mundo olhar e dizer: quero ser igual a Éfeso. Se tinha algum crente lá e fosse se converter, dizia: eu quero congregar na igreja de Éfeso, porque a igreja tem tudo que uma igreja saudável precisa ter. Só que tem um problema. O problema é que o tempo passa. E quando o tempo passa, algumas coisas azedam no meio do caminho. O problema é que quando o tempo passa, a gente tem o costume de não perseverar naquilo que nós fomos confiados. Eclesiastes vai dizer que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Tem muita gente que está começando bem, mas está terminando mal. Ei, Jesus está dizendo: oh glória, se começou bem, continua perseverando para terminar bem. Mas se aconteceu porventura alguma coisa no meio do caminho, Ele está dando a chance novamente de retroceder e refazer e resgatar aquilo que foi deixado pelo meio do caminho. Quando eu volto aqui para o texto, a Bíblia diz: você fechou a tua Bíblia? Abra aí para mim. Abra aí para você ver que eu não estou pregando coisa da minha mente, não. Eu estou pregando aquilo que está escrito. Eu estou lendo o texto, explicando o texto, aplicando o texto para você entender. Aleluia. Quando a gente abre a Bíblia Sagrada, capítulo 2, verso 4, olha o que Jesus vai dizer para aquela igreja: todavia eu tenho algo contra ti. E que algo é esse, missionária Caiona? É porque tu deixaste o teu primeiro amor. A minha versão diz
porém tenho contra ti, dependendo da versão, ou deixou ou abandonou o teu primeiro amor. A gente precisa entender que aqui não está escrito perdeu, não. Ou está escrito deixou, ou está escrito abandonou. Presta atenção aqui. Abandonar ou deixar é intencional. Perder, alguém perde no meio do caminho, porque deu um minuto de poder e perde, mas aqui não. O texto deixa claro, ou é deixou, ou é abandonou. E abandonar é intencional. Abandonar você faz porque você não teve zelo por aquilo que foi lhe entregue. E perceba alguma coisa, eu quero que você entenda que foi deixado, foi abandonado, e a culpa não foi do diabo, não. A culpa não foi de alguém, não. A culpa não foi do pastor, não. A culpa não foi da irmã, não. A culpa foi sua, porque deixar e abandonar significa negligência. A gente precisa entender isso aqui, porque senão a gente não vai entender aquilo que Jesus está falando para a igreja de Éfeso. Jesus está dizendo: tenho contra ti que vocês deixaram, que vocês abandonaram o primeiro amor. Deixa eu aplicar isso aqui para você entender. Abandonar, deixar, eu já disse, é negligência, é intencional. Sabe o que é isso? Antes você fugia de algumas coisas, mas agora as mesmas coisas que você fugia, você está tolerando. Quer que eu te dê um exemplo? Antes, quando você via uma novela, um casal se beijando, você até trocava de canal. Agora, quando você pega o celular e aparece um homem ou uma mulher se sensualizando, faz o quê? Tu vai lá e clica para ver. Antes, você não ouvia nada que não fosse de Deus, mas hoje você ouve sertanejo, ouve forró, ouve qualquer coisa que você acha, e a desculpa ainda é o quê? A letra é bonita. Se você está vendo, conseguindo entender que isso é intencional, você está conseguindo entender que o problema não foi que você perdeu, não. O problema foi que você deixou, você não teve zelo. Aí Jesus está dizendo para essa igreja: ei, eu já detectei que o mal está no meio de vocês, e esse mal chegou não foi por conta do diabo, esse mal chegou porque alguém abriu brecha, alguém deixou, alguém abriu mão, alguém deu legalidade. Mas eu também, da mesma forma que eu detectei o mal, que eu detectei a falta, eu te dou uma solução. E a solução é o quê? Se arrependa. A solução é o quê? Volta às primeiras práticas. A solução é o quê? Ei, se tem alguma coisa que tem te levado para longe do propósito, mesmo que seja preciso você tomar alguma atitude drástica, tome, mas não perca a tua salvação. Se o teu problema é o teu celular, desliga ele, coloca na gaveta, bola para alguém, mas tira ele da tua frente. Se o teu problema está na tua rua, se muda dela se for preciso. Eu estou falando isso aqui com muita responsabilidade, porque eu sei o Deus que fala comigo. Deus está falando para alguém nessa noite: você precisa retornar às antigas práticas, mas enquanto você não tiver domínio próprio e não conseguir refrear a tua carne forte, enquanto não tiver domínio próprio e não conseguir refrear a tua carne forte, porque é melhor você abrir mão de uma coisa aqui para entrar no céu do que você agarrar os seus desejos e as suas vontades e ir de tudo com isso para o inferno. Jesus está deixando claro aqui: o problema deles é intencional, o problema deles é problema de negligência. Sabe o que está acontecendo?
história que o sapo, alguém pegou o sapo, encheu a panela, colocou água para ferver e jogou o sapo dentro. Quando o sapo bate na panela de água quente, imediatamente o sapo pula, porque ele percebe que aquilo vai lhe fazer mal. Só que essa mesma pessoa pega a panela fria, coloca em cima do fogão, ainda fria, coloca o sapo dentro, pega água fria, enche a panela. Enquanto isso, o sapo está lá achando que é uma piscina. Ele faz o quê? Ele acende o fogo e a água vai esquentando. Só que a água não esquenta de uma hora para outra, não. A água vai esquentando e conforme a água vai esquentando, a temperatura do sapo também vai se adaptando. Aí quando o sapo percebe, já é tarde demais. Por quê? Porque ele foi morto cozido. Eu te dei esse exemplo para você perceber que quando Jesus está dizendo você abandonou, você deixou, é a mesma coisa dessa historinha do sapo que eu te contei. Muitas das vezes nós mesmos nos colocamos dentro de uma panela, aí a gente joga água gelada achando que é piscina. Oh meu Deus do céu, o diabo só tem o trabalho de acender o fogo, não coloca tudo na conta dele, não. Não coloca não, porque a responsabilidade é minha, a responsabilidade é tua. O diabo só tem trabalho de acender o fogo, e enquanto isso a água está esquentando e a gente vai se adaptando. Aquilo que não era tolerável agora é tolerável, aquilo que a gente não aceitava agora a gente aceita, aquilo que a gente corria agora a gente está abraçando. E quando a gente vai ver, a gente está negligenciando a palavra, negligenciando a vida cristã, negligenciando as coisas de Deus. Aí Jesus também fala pra gente: tenho porém contra ti que você tem deixado o primeiro amor. Tu acha que Satanás vem de uma hora para outra e faz o negócio dele? Não, é assim, não roda. Ele está esquentando a água um pouquinho. Eu costumo dizer que é como sacola de lixo. Ele coloca uma hoje, ele coloca outra amanhã, ele coloca outra mês que vem, ele coloca outra ano que vem. Aí quando a gente vai ver, já está um duro de lixo. Por quê? Porque se você dormisse cheio do Espírito Santo e acordasse desviado, você pularia da panela. Mas como Satanás lhe deu fogo e você percebeu na situação, você não está percebendo que você está abandonando. Mas Jesus manda dizer para você: pula dessa panela hoje, pula dessa panela hoje, pula dessa panela hoje. Volta às primeiras práticas. Jesus está dizendo para a gente: você sabe que você orava mais, você sabe que você lia mais a Bíblia, você sabe que você subia mais o monte, você sabe que você fazia mais campanha de oração. Então por que parou? A culpa é de alguém? Não, a culpa é tua, porque quem ora é você, quem busca é você, quem adora é você. Então se você tem permitido que alguém de fora interfira na tua comunhão com Deus, é negligência própria. Volte a orar como você orar, volte a buscar como você buscar. Senão não tem como fazer fogo. Se não fizer fogo, a carne não se queimará. Volte a orar, volte a buscar como você buscar. Se não botar areia, não tem como fazer fogo. Se não fizer fogo, a carne não se queimará.
Esse livro nos compara como lenhas. E a lenha ela precisa estar unida. O fogo precisa pegar. O versículo diz o quê? Aleluia, que a lenha queimará, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Aleluia, todas as vezes que nós negligenciamos a nossa vida cristã, todas as vezes que nós negligenciamos as práticas da obra de Deus, nós estamos desistindo e abrindo mão do primeiro amor. Aí Jesus diz o quê? Eis que eu virei contra ti e eu removerei o candelabro do lugar. Em algumas versões, a palavra não está candelabro, mas está como se fosse um candeeiro ou uma sarça. Quando a gente vai olhar no versículo 1 do capítulo 2, Jesus está comparando a igreja com os 7 castiçais, com os 7 candelabros. Perceba que Jesus está dizendo: se você não voltar, se você não se arrepender, se você não praticar as primeiras obras, eu virei contra ti e te removerei. Sabe o que é remover? É tirar. Sabe o que é remover? É tirar para não deixar mais que exista. A coisa é séria. Jesus está dizendo que se aquela igreja não se arrependesse, ele ia tirar, ele iria fechar, ele iria remover, e de nada adianta, aleluia, ter a igreja e não ser a igreja onde Jesus fala, onde Jesus opera, onde Jesus está presente. Tem muito lugar que só é ajuntamento de gente, mas Jesus já está longe há muito tempo. Por quê? Porque o pecado é tolerado, porque a palavra é manipulada, mas ainda há uma oportunidade, e a oportunidade é o arrependimento. A regra ainda continua sendo a mesma: aquele que confessar, aquele que deixar, ele sim alcançará misericórdia. O papo é sério, gente. Isso aqui é muito forte, porque Jesus está dizendo: eu mesmo o removerei. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. Jesus não quer gente aqui dentro do templo esquentando cadeira, não. Jesus quer levantar homens e mulheres de Deus para pregar a palavra, para ter testemunho de vida, ainda que não abra a boca, que seja como testemunho vivo. Oh, meu Deus do céu! Aí a gente precisa analisar a nossa vida, a gente precisa voltar atrás, a gente precisa pensar: Senhor, eu preciso mais de ti. Eu quero, Senhor, que o Senhor renove em mim a alegria do teu Espírito Santo. Eu quero dizer como Davi falou: aleluia, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram isso. Oh, meu Deus do céu! Hoje a gente chama para a igreja, alguém fala: não posso, estou cansada, estou atarefada, tenho casa para arrumar. Mas no primeiro amor tu não lembrava de casa, tu trazia as crianças todas encatarradas para vir para a igreja. Chega aqui na rua, chega aqui conserta, porque a prioridade era Deus, a prioridade era a obra de Deus. E o que aconteceu para isso ter passado? Sabe qual é o nosso problema? É que a gente até ama Deus. Se eu perguntar aqui, todo mundo vai dizer que ama Deus e ama mesmo. Só que o problema não é amar, o problema é que ele não está sendo mais a nossa prioridade. Porque amar, querer no céu todo mundo quer, mas colocar Deus no lugar que é devido, a gente está deixando um pouco de lado. Marido vem na frente, filho vem na frente, emprego vem na frente, minha vontade vem na frente. Aí Jesus disse: aquele que não larga pai, aquele que não larga mãe, aquele que não larga filho por amor de mim, esse não é digno de mim. Ei, como assim largar pai, largar mãe, largar filho? Eu vou abandonar, não. É saber que, aleluia, enquanto eu cuido das coisas de Deus,
em uma corrida. Jesus está falando para você nessa noite: vai valer a pena, mulher. Vai valer a pena, jovem. Vai valer a pena, homem, você que entrou aqui nessa noite. Vai valer a pena. Vai valer a pena você voltar a orar de madrugada. Vai valer a pena. Vai valer a pena você voltar a fazer aquilo que você fazia por amor ao Senhor. E se você não fazia, vai valer a pena agora fazer, porque aleluia, aquilo que o olho não viu, ouvido não ouviu e nem subiu ao coração, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E não é coisa só celestial, não. Quando chegar lá em cima, não, também tem recompensa. Também tem recompensa até Jesus voltar, porque Ele cuida. Ele cuida. Quantos aqui são prova do cuidado de Deus? Quantos aqui são prova do cuidado de Deus? É preciso voltar a confiar. É preciso voltar às primeiras práticas. É preciso voltar a entender que Deus ainda precisa ser o primeiro lugar da nossa vida. Quanta gente que quando acorda, ao invés de orar, pega o telefone para olhar o Instagram. Quanta gente que vai comer, ao invés de orar para agradecer, está cheio de fome, já pega, vai comendo, nem lembra de orar para agradecer. Sabe o que é isso? É porque Deus ainda não tem sido mais a sua prioridade. Aleluia, mas Jesus está falando conosco: volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Porque quando a gente vai olhar aqui, Ele vai dizer: olha, eu tenho dom para ti, que tu odeias as obras dos nicolaítas, e eu também odeio. Sabe o que é isso? Os nicolaítas, eles eram discípulos de Nicolau. Nicolau era um daqueles 7 discípulos que foram escolhidos lá atrás, juntamente com Estevão. Só que perceba que Nicolau, ele era pagão, ele não era do povo de Deus. Possivelmente Nicolau, ele tinha outro pensamento antes da conversão, ele tinha outra vivência antes da conversão, e depois que ele foi liberto, ele passou a ser cheio do Espírito Santo, porque essa era uma das características para ser denominado como diácono. Mas depois a mesma coisa acontece com Nicolau. Ele se perde no meio do caminho, ele se perde no meio da trajetória, e ele começa a tentar equilibrar coisa de Deus e coisa do mundo, coisa da carne e coisa do Espírito. E na balança de Deus não existe isso de pender para um lado ou pender mais para o outro, não. A balança de Deus, ela tem equilíbrio. A balança de Deus, ela tem equidade. A balança de Deus, ela é reta, ela é no prumo. Aí agora Jesus está dizendo: eu também odeio a obra dos nicolaítas. Por quê? Porque eles diziam que quanto mais pecar, é oportunidade para a graça se manifestar. Que coisa é essa? Olha o ensinamento: peca mais que Deus trabalha mais, peca mais que a graça se manifesta mais. E tem gente pensando da mesma forma. Aí Jesus está dizendo: esse evangelho eu não quero, esse evangelho eu não aceito, esse evangelho eu também odeio, e eu estou feliz com vocês, porque vocês também odeiam a eles como eu odeio. Só que o problema deles não é porque pecaram, o problema deles não é porque adulteraram, não. O problema deles não é porque roubaram, não. O problema deles é porque eles estavam fazendo o certo, mas com a motivação errada. Uma das características também de deixar o primeiro amor é fazer o certo, mas com a motivação errada. Quer que eu te dê um exemplo? Tem muita gente que canta, mas canta para mostrar que tem a voz bonita, canta para mostrar que tem curso técnico, que entende de estacado, que entende de vibrato. Vai com o teu vibrato para o quinto dos infernos. Aqui Jesus não quer cantor, aqui Jesus ainda quer adorador.
para isso você precisa primeiro querer também. Jesus está dizendo: eu quero que você retorne, mas para isso você precisa querer retornar também. Porque olha o que Jesus está dizendo: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. E ele vai dizer o quê? Que aquele que vencer, ele dará de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Ei, perceba, Jesus está fazendo aqui uma analogia, está dizendo que se não tiver arrependimento também não tem paraíso, se não tiver arrependimento também não tem salvação, se não tiver arrependimento não adianta vir para culto de domingo a domingo, de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Se não tiver arrependimento, Jesus volta e a gente fica. Se não tiver arrependimento, não vai comer da árvore da vida. Essa é a mensagem que Jesus está dizendo. E não confunda arrependimento com remorso, porque os dois causam tristeza no lado. Só que a diferença é: o remorso você até chora, você até diz: ah, eu não queria ter feito isso, mas depois você está praticando a mesma coisa. O arrependimento não. Porque Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Se Davi pecou como a gente peca, se Davi errou como a gente erra, ele foi considerado segundo o coração de Deus porque ele tinha, aleluia, facilidade em se arrepender. Lembra, comparando ele com Saul, quando Saul pecou e Deus mandou um profeta dizendo para ele que ia rasgar o trono dele, que ia tirar o trono dele, ele agora chora, aparentemente está arrependido, mas só que na verdade ele estava como? Ele estava com remorso, porque o remorso você chora, você sente dor, mas você lamenta por aquilo que você perde. Então quer dizer que pecou, adulterou, traiu a mulher, está chorando é de arrependimento ou de remorso? Está chorando porque perdeu a família? Então se não perdesse a família, estava tudo bem, estava tudo certo? Você consegue entender a diferença? Saul está dizendo, está chorando, está declamando e está falando: ah, eu não queria isso, porque na verdade ele estava preocupado com o trono. Mas quando a gente olha para Davi, a gente vê Davi dizendo: tira o trono, tira o reinado, tira tudo, tira tudo, tira tudo, mas não tira uma coisa, não tira a tua presença da minha vida, não tira o teu espírito da minha vida. Isso sim é arrependimento. Tu pode perder casa, tu pode perder carro, tu pode perder tudo, mas você não pode perder a presença, a presença, a presença de Deus. Lembra-te das primeiras horas, levanta-te da onde tu caiu e se arrependa, porque há mansões celestiais preparadas para a tua vida. Jesus nos dará de comer da árvore que está no meio do jardim. Eu quero terminar, mas eu quero que você cante comigo assim, olha. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Você pode colocar a mão sobre o teu coração. Quero rever conceitos, valores. Eu quero ver tudo isso.
O coração da tua igreja através dessa canção, Senhor. Ouça a oração mais sincera de um coração aflito que entrou neste lugar. Olha o que você está dizendo. Valores, eu quero vermos fluir. Olha o que você diz. Envolvendo nessa noite. Você pode sentir que há uma graça de Deus desde o começo desse trabalho nos envolvendo nessa noite. Aleluia, Espírito Santo, aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, Ele está aqui no nosso meio e está nos dizendo: se não houver arrependimento, vai ter milagre. Se não houver arrependimento, virada de chave. Se tiver arrependimento, Ele vai escrever uma nova página. Só depende de você. Voltar. As primeiras práticas, vamos orar. Coloca uma das tuas mãos na tua cabeça, outra no teu coração. Senhor, eu clamo por essa vida que entrou aqui nessas mãos. Nessa hora eu clamo por cada vida que entrou por essas portas. Eu clamo por cada mulher, por cada um que está aqui durante todos esses dias de festividade, entendendo aquilo que a tua palavra está dizendo. E ainda, Senhor, que eu não tenha conseguido passar tudo aquilo, ó Pai, que eu pretendia por causa da minha impossibilidade. O teu Espírito Santo completa e fala aquilo que é preciso ser direcionado para os teus filhos. Que eles venham agora, Senhor, aleluia, fazer um concerto contigo, fazer uma nova aliança contigo, para que eles vejam e saibam que só precisa de um posicionamento, porque a tua parte já foi feita. E se nós, ó Pai, decidirmos voltar ao início de tudo, assim como foi falado, voltar a fazer aquilo que abandonamos, voltar a fazer aquilo que negligenciamos, o Senhor, os seus olhos e as suas mãos se voltará para nós, e nós seremos contemplados e agraciados também pela tua graça. Então eu te peço, ó Deus, trabalhe em cada vida.